Gente, tudo bem? Nós estamos aqui nesse novo formato, uma nova proposta do canal. Chama-se Grão A2. A minha ideia é estar sempre com alguém que é especialista em alguma área e eu vou apresentar esse grande amigo e servo de Deus aqui para você, conversando sobre um tema à luz da ciência, à luz da palavra de Deus, e o nosso desejo é que seja assim absurdamente relevante para a sua vida e que a cada cafezinho você cresça no teu conhecimento e isso edifique você e que você possa multiplicar isso. Pois bem, aqui está comigo Ariel, grande amigo, irmão em Cristo. Ariel hoje é um estudante de teologia, né? Tem dado vazão a um chamado de Deus na vida dele. E eu fico muito feliz com isso, Ariel. Porém, o Ariel também é médico. Ele é urologista, ele é ginecologista e ele tem uma habilitação em sexologia. Portanto, para falarmos sobre esse assunto, sexualidade e espiritualidade, ninguém melhor, né, do que o Dr. Ariel para dialogar e bater esse papo comigo. Então, vamos lá que eu tenho certeza que serão conversas muito abençoadas. Então, Ariel, a gente está propondo essa conversa sobre um assunto tão importante para nós e a gente vê hoje em dia o tema da sexualidade, né, conversado muito pouco, mas vivido de maneira assim muito solta, muito farta nas relações. Então, você como médico, como alguém que não apenas tem o conhecimento científico, mas também é um cristão e conhece a palavra de Deus, vai ser muito bom ouvi-lo a respeito de algumas particularidades desse tema, que, repito, é de máxima importância para a plenitude e bem-estar de casais, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que a minha impressão, tá? Que durante um tempo se falou muito pouco a respeito disso. A que você atribui essa, eu não sei se vergonha, tabu, na tua experiência de consultório, né? Por que esse é um assunto assim que se fala tão pouco, sexualidade? A gente percebe em termos de consultório que durante muitos anos os pacientes não conseguiam verbalizar coisas sobre o sexo, porque o sexo era colocado como uma coisa suja, como uma coisa, tanto que a gente fala que a região pudenda é uma região do pudor, da vergonha, né? Então o sexo sempre esteve associado a essa temática de sujo e de vergonhoso, né? E de pecado, né? De pecado, não, com certeza. Mas a gente tem, a partir de 1998, né, aconteceu uma coisa no mundo que eu acho que modificou bastante a forma da gente falar e vivenciar o sexo. O ano que eu casei, viu? Olha aí. Que foi o lançamento do Sildenafil, o jogo comercial é o Viagra, né? Onde, além de eventualmente trazer uma proposta melhor para tratamento de problemas de ereção, eu acho que foi muito mais do que isso. Foi trazer uma oportunidade para as pessoas falarem sobre sexo e falarem sobre problemas relacionados à sexualidade. O camarada entendeu que a ciência estava preocupada com o assunto, né? Uma disfunção erétil foi resolvida com a medicação de fato. Isso traz o assunto à tona. Agora, eu acho também, Ariel, e você que estudou já a história da igreja, há de concordar comigo, que assim, a igreja cristã durante muito tempo resolveu reforçar, carregar nessa tinta de pecaminosidade, de sujeira, né? Eu me lembro que numa conversa com uma pessoa que tinha uma formação cristã diferente da minha, ela entendia por A mais B que o pecado original de Adão e Eva tinha sido a cópula, né? O acasalamento, como se aquilo fosse assim o ápice da vergonha e da transgressão diante de Deus, né? E esse aspecto da vergonha é tão curioso que tem um trabalho da própria empresa que lançou o Viagra que 80% dos médicos que tinham pacientes com queixas relacionadas à sexualidade não perguntavam. Então não era só uma questão dos pacientes, mas também uma questão dos próprios médicos que não... É meio naquele esquema, você não me pergunta daquilo que eu não quero responder. Sim. Então, nesse sentido também, esse aspecto permeou até 98. A partir desse momento, o que acontece? Os pacientes começam a querer saber, porque se sai na ciência uma alternativa melhor de tratamento, as pessoas querem, se interessam por isso. A gente vê, Ariel, aqui do ponto de vista bíblico, na forma como a revelação de Deus a respeito do homem apresenta o ser humano,
a gente vê que assim, não tem para onde fugir. A sexualidade, ela é uma constituição própria do ser humano, né? Ser humano, alguém criado à imagem e semelhança de Deus, concebe esta dimensão da sexualidade, ainda que não se fale, ainda que seja um tabu, ainda que se tenha ideias erradas. E eu me lembro que nós conversávamos a respeito de uma declaração muito importante da Organização Mundial de Saúde. Fala um pouquinho sobre isso. A Organização Mundial de Saúde, ela conceitua como saúde não a ausência de doença, né? Então, se você faz um monte de exame, os exames estão todos normais, não significa que você está saudável, mas na verdade não é só a ausência de doença, mas um chamado bem-estar biopsicossocial. Isso. Essas 3 dimensões, repete aí pra gente. Bio, de biológica, psico, de psicológica e social, de sociológica. Ok. Então, nesse aspecto, como o ser humano tem essas 3 dimensões, também a sexualidade vai ter essas 3 dimensões. Uma dimensão corpórea relacionada à parte biológica da reprodução, uma dimensão mental, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico, e também uma dimensão sociológica no sentido de como você fazer sexo tem a ver em relação à sociedade. Claro, e aí a gente vê, por exemplo, como me parece, né, na verdade é bastante evidente, as pessoas nos nossos dias têm priorizado e enfatizado mais apenas essa dimensão biológica, né? Aquela coisa animalesca. A gente vai falar mais um pouco sobre isso adiante. Mas eu pedi que você mencionasse isso da Organização Mundial de Saúde, porque isso está em absoluta consonância com a ideia bíblica de homem, né? O conceito do judeu para homem é um conceito que abrange todas as suas dimensões, não apenas a dimensão física, né? O homem é um ser que vive, não apenas isso. A palavra no hebraico é nefesh, e você sabe disso porque você também é um estudioso de hebraico, né? O nefesh significa a integralidade do ser, né? Todos os seus aspectos. Por exemplo, quando um judeu ele destina a palavra shalom na direção do outro, que é traduzida por paz, na verdade não é apenas paz da ausência de conflito, é uma paz social, intrafamiliar, é uma paz que gera prosperidade material, é uma paz que gera saúde. Então essa compreensão. Por que eu estou te dizendo isso? E é onde eu quero te ouvir. A revelação bíblica mostra esse homem, que é tudo isso junto. A dimensão biopsíquica e social está em absoluta consonância e concordância com a revelação bíblica. Então, a sexualidade precisa ser concebida, na é verdade, dentro dessas 3 dimensões. Eu acho que assim, um slogan que é utilizado muitas vezes sobre sexo é vida, eu acho que ele fala muito nesse sentido, que a atividade sexual, o sexo como parte do ser humano, ele está muito relacionado ao que se fala hoje em relação à qualidade de vida. Sim. Mas nesse sentido, que você usou a palavra que eu acho extremamente feliz, que é o shalom. O shalom nesse sentido da completude do ser humano. De fazer você completo. Não no sentido de satisfação de desejos, mas mais nesse sentido de ser completo. Legal, massa. É isso, pessoal. A gente acabou de concluir aqui esta mensagem de hoje. Sexo é vida. É vida porque veio das mãos do Criador, que nos entregou a dimensão da sexualidade para ser vivida, experimentada, aproveitada do jeito que Ele idealiza para nós. Então, até a nossa próxima conversa. A continuidade desse bate-papo vem aí no próximo episódio. Um abraço.